pela igreja. Se você é bom com contabilidade, com números, trabalhe na administração, na contabilidade da igreja. Como eu falei anteriormente, trabalho na igreja é o que mais tem. O que menos tem são pessoas dispostas a dobrar o joelho e querer trabalhar. Então devemos sair do comodismo de que somos salvos, sentados e satisfeitos, e sim querer servir. Porque o trabalho do crente, ele não para, ele não tem aposentadoria. Ele não tem aposentadoria. A gente começa a partir do momento em que aceitamos, professamos o Senhor como nosso Salvador, como o Senhor da nossa vida. Ele para somente quando estamos debaixo da terra. Então não tem aposentadoria, é todo o tempo. A gente tem que trabalhar, a gente tem que colocar em ação aquilo que o Senhor requer de nós. Porque assim como Ele cobrou aquele servo mau, que por medo, muitas vezes a gente pensa, eu não vou fazer porque eu estou com medo do que os irmãos vão falar, do que as pessoas vão pensar. Irmãos, a gente não tem que olhar para as pessoas, a gente tem que olhar para Deus. Afinal, a gente não faz para as pessoas muitas vezes. A gente tem que pensar, olhar para cima, porque se a gente olhar para a pessoa, a gente cai, a gente desanima. Se a gente ficar ouvindo o que as pessoas na redor podem falar, é interessante porque pessoas críticas no mundo é o que mais tem, mas pessoas incentivadoras a gente pode contar nos dedos. Então, não seja um crítico, seja um incentivador de pessoas. Amém. Por fim, irmãos, como falei, a gente tem que compartilhar e incentivar. Depois que descobrimos o nosso talento, investimos nele, praticamos, pegamos maior segurança, maior prática, aquilo se tornou algo natural. A gente deve compartilhar, porque muitos podem estar passando por esse processo de descoberta, como eu falei lá atrás. Muitos podem estar em dúvida se aquilo que você faz é para ele também. Então, com uma palavra amiga, um conselho, uma experiência, você pode mudar tanto. Você deve compartilhar, e você deve incentivar e a eles a se descobrirem e também a trabalhar. Porque o conhecimento, como eu falei, por si só, ele é vago. A Bíblia, se você não ler, pedindo a Deus para poder te mostrar, como eu falei, é uma letra morta, é uma palavra vazia, é uma leitura como um livro qualquer. Mas se você ler, se você buscar a Deus, o conhecimento, se você está aberto ao agir de Deus, Deus pode te usar, Deus pode transformar a tua vida e te levar a voos maiores, muito maiores, um alcance que você jamais possa imaginar. E devemos justamente compartilhar e incentivar. Por quê? Como falei, irmãos, pessoas para poder apontar o dedo, para poder dizer que aquilo que você está fazendo está ruim, está fraco, que aquela pessoa faz melhor, ou não sei o que você não serve para aquilo, tem aos montes. A gente pode ver na nossa vida secular, creio que não só eu, mas os irmãos também, dos seus trabalhos, dos seus afazeres, devem ter ouvido tantas coisas, palavras derrotistas de pessoas até próximas a vocês. Falar, para que você vai investir nisso? Né? Essa área já está defasada, ou essa área você não deve investir. Pessoas para poder te abraçar, te dizer, você nessa, se você precisar, está comigo. Como falei, você pode contar nos dedos. Então, que você seja um incentivador de pessoas. Você não seja crítico. Claro que existem sim as críticas construtivas que possamos fazer para poder melhorar, mas devemos também saber como falar também. Claro, uma palavra maldita, ela pode derrubar uma pessoa, ela pode não só derrubar o que a pessoa vai fazer na igreja, irmãos, mas como a própria fé dela. Quantas pessoas a gente conhece, irmãos, que estavam aqui entre nós, que são da família da fé, não é justamente dessa denominação, mas é da nossa família de fé, que caiu por conta de quê?
de pessoas que falaram críticas indevidas, talvez até com intenções boas, mas não usando as melhores palavras. Aquilo foi absorvido de uma forma tão negativa que a pessoa simplesmente caiu. Então, até para a gente poder criticar, a gente deve saber como fazer, principalmente a gente criticar o trabalho dentro da igreja. Porque, como falei, pessoas que estão dispostas a pegar a mão na arado são poucas, mas pessoas que estão dispostas a apontar o dedo, a mostrar onde está errado, é o que mais tem. É o que mais tem. Então, irmãos, se você for criticar, saiba fazer, critique com amor, com carinho, não fale de maneira ríspida, mas sim visando o melhor para aquela ocasião, para aquela pessoa. Amém. E a palavra de Deus, ela jamais deve ser usada como justificativa para os nossos erros, porque muitas vezes a gente eu estou fazendo isso para o crescimento do reino, e se a pessoa não ouviu, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, principalmente dentro da igreja, porque tantas pessoas que chegam, às vezes até animadas mesmo para poder trabalhar, e outras pessoas acabam falando o que não devem, e a pessoa não só desanima a trabalhar, mas desanima da própria fé. E muitos irmãos, é muito sério isso, muitas vezes o irmão, ele nunca ajudou a salvar uma alma, nunca, mas muitas vezes ele ajudou a perder várias. Muitas vezes a gente não coloca uma pessoa na igreja, dentro da igreja, a gente não consegue salvar, colocar uma pessoa aqui dentro, mas a gente consegue expulsar várias, e essa não é a nossa atitude. Esse vai ser cobrado de Deus, o que a gente fez aqui na terra. Não é por nossas obras que devemos ser salvos, claro que não, mas a gente tem que produzir, irmãos. Como está aqui, ele deu 5, conseguiu render mais 5, conseguiu 10, a outro 2, conseguiu mais 2, conseguiu 4. Cada um produziu de uma forma diferente, mas ele produziu. A gente tem que ser crentes frutíferos. A gente não pode ser como aquela figueira que Jesus amaldiçoou. Nós temos que ser frutíferos. Nós temos que produzir. Não, às vezes, uns eu consegui produzir 10 com o primeiro servo. Outro pode conseguir produzir 4, conseguir 1. Outro 2, 1. Mas a gente tem que produzir, irmão. A gente tem que dar fruto da nossa palavra. Porque, conforme disse Tiago, a fé sem obras, ela é morta. A gente tem que mostrar que nós somos verdadeiros servos de Deus, porque a palavra por si só, eu sou crente, estou na igreja há 40 anos, 50 anos, irmão, se você não dá testemunho, isso não serve de nada. Isso não serve de nada. Se você não é reconhecido como servo de Deus lá, quando Deus pedir para você mostrar suas mãos o que você fez, irmã, eu estou na igreja há 40 anos, 50 anos, eu li a Bíblia 700 vezes, tá? Mas o que você fez? Você testemunhou do meu reino para as pessoas? Você foi um exemplo? Afaste-te de mim, eu não te conheço. Amém. Então, irmãos, nada adianta, nós estamos aqui, muitas vezes a gente está aqui no domingo como um evento social. Muita gente fala, domingo sem ir na igreja não é a mesma coisa. A gente leva muito como uma rotina do nosso dia a dia, está aqui no domingo, está servindo o Senhor, mas se a gente não vem e coloca o que está aqui em prática, nada vai adiantar. Se você vem todo domingo, se você vem todo o compromisso pela igreja, não adianta nada. Se você não coloca isso aqui em prática, se você não usa seu talento em prol do reino, o que você fez, deixou de fazer, não vai importar, porque não é isso que Deus vai ver no final. Deus vai ver o que você produziu. Se você foi um testemunho, se você testemunhou a Ele, se você foi um discípulo ou não.
A palavra fala, em seu nome nós fizemos, curamos, nós falamos. Isso não adianta nada se isso não produzir. Então, irmãos, para poder concluir essa palavra, lembre-se sempre, seja um incentivador de pessoas, porque de pessoas críticas o mundo está cheio. E coloque sempre a sua fé em ação. Não deixe só na teoria, porque a teoria ela pode levar para o inferno, mas a prática disso aqui, do dia a dia, é o que vai fazer a diferença entre você estar com o Senhor ou não. É o que vai fazer a diferença para você dar um testemunho bom no mundo ou não. Então, que essa palavra possa entrar no coração dos irmãos, que os irmãos possam, aqueles que ainda têm dúvida, aqueles que não sabem se devem, estão em dúvida se devem começar a trabalhar, irmãos, dê o primeiro passo, se arrisque, não seja como um terceiro empregado aqui, que por medo de ousar, por medo de perder o único talento que ele tinha, não só perdeu, mas como foi repreendido pelo seu Senhor. Então, ouse um pouco mais, dê um passo à frente, queira fazer. O trabalho tem, o que falta são pessoas dispostas a fazer. Então, dê o primeiro passo, procure o coordenador do ministério na qual você tem vontade de participar. Não fique só no banco assistindo, faça parte, viva isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Qual é o seu talento? Qual é o seu talento? É que você leva essa palavra para casa. Qual é o seu talento? Às vezes eu sei que sei fazer, mas eu prefiro deixar para depois. Qual é o seu talento? Que você leva essa palavra para casa, que você medite nessa palavra, que você possa ser servo do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe meu irmão. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. O professor que eu tive, a gente pregava, e professor, bem foi. Ele falava assim, prepara outro. Porque na verdade eu não queria dizer que estava, prepara outro. Que outras oportunidades virão para você ser instrumento de Deus. Amém. Glória a Deus. Querido, Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua semana. Que você, por meio do seu talento, seja instrumento de Deus, por onde você for, por onde você passar. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar, encerrando esse nosso culto. Pergunta para quem está do seu lado, qual é o seu talento? Pergunta para ele. Qual é o seu talento? Qual é o seu talento? A igreja é um campo aberto para que você possa exercer o seu talento. Ah, pastor, não sei. Uma oportunidade que você tem para pedir ao Senhor e o Senhor revelar a você. Qual é o seu talento? Qual é o seu talento? Glória a Deus. Deus querido e amado, muito obrigado, Deus, pela vida do Tiago. Que o Tiago, Deus, continue sendo o instrumento do Senhor nas nossas vidas. Ah, Deus, continua, Pai querido, inspirando esse coração. Continue, Pai querido, revelando a Tua palavra, Deus querido, ao Tiago. Que ele seja, Pai, em nome de Jesus, instrumento do Senhor na minha vida, nas nossas vidas. E que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ouvi-lo, ó Deus, em outras vezes, sendo, Pai, boca do Senhor neste lugar. Ah, Pai, leva-nos, ó Deus, a entender, Senhor, qual é o nosso talento. Ah, Pai, leva-nos a entender, ó Pai, que podemos servir ao Senhor, que podemos trabalhar com o Senhor e caminhar contigo. Deus, em nome de Jesus, continua conosco, nos abençoando e nos guardando. Agora, Pai querido, leva-nos às nossas casas, sendo a Tua graça, do Teu amor, e que no Teu nome possamos caminhar, ó Deus, evidenciando a graça e o poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Recebamos a bênção. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus
e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Dá um abraço ao seu irmão. Diga, Deus abençoe, querido. Você é bênção no Senhor. Glória a Deus.